Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe. Meus irmãos e irmãs que me acompanham neste canal do YouTube, hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito polêmico, no entanto muito necessário, porque é algo que diz respeito diretamente à salvação das almas, né? Existem vídeos, por exemplo, declarações de pessoas falando que um homossexual deixando em relação à pessoa que pratica homossexualidade pode comungar. Isso que eu gostaria de responder. De fato, um homossexual pode comungar? Porque a coisa está muito complicada nestes últimos tempos, né? Então nós temos visto isso, mas antes de responder essa pergunta, é necessário que nós entendamos a natureza da Eucaristia, porque parece que nós estamos falando como se qualquer pessoa pudesse fazer uma coisa X da igreja, mas nós estamos falando de comungar o corpo e o sangue do Senhor. Então por isso eu gostaria que você pegasse 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 26, e veja o que está escrito. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Por isso, meus irmãos, é muito prudente que nós tenhamos essa visão de que nem todo aquele pode comer a carne do Senhor na Santa Missa, porque está dizendo aquele que come sem distinguir o corpo do Senhor, aquele que come sem se examinar, ou seja, aquele que come o corpo do Senhor, bebe o seu sangue indignamente, ou seja, em pecado mortal, ele está comendo e bebendo a sua própria condenação. Quando uma pessoa, de forma imprudente, ele chega para qualquer pessoa que está em pecado mortal e fala: não, Deus te ama, você pode comungar, ninguém pode te impedir de comungar, essa pessoa está praticamente dizendo: você vai para o inferno. Por quê? Porque a pessoa que come em estado de pecado mortal está cometendo um dos piores pecados, que é um pecado de profanação à Santíssima Eucaristia, né? Está profanando o Santíssimo Sacramento, né? É algo horrível que nós vemos hoje. Quantas e quantas pessoas estão comungando em sacrilégio, cometendo atos de sacrilégio contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo na Santa Missa não é um pão, não é pão. Quando o sacerdote faz a consagração, faz a oração de consagração, não é mais pão e não é mais vinho, é o corpo e o sangue do Senhor. Assim Jesus disse na Santa Missa: isto é o meu corpo. Ele não disse faz de conta que é o meu corpo, né? Faz de conta que isso aqui é o meu corpo, faz de conta que isso aqui representa a minha paixão. Não, Jesus não disse isso representa, Jesus disse isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? Aquilo que está no cálice não é vinho, aquilo ali é sangue puro, sangue vivo, né? E para isso podem pesquisar os milagres eucarísticos de Lanciano, os milagres que aconteceram no México ano passado, no período que acontecia a Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, né? Eu não quero entrar nisso porque eu acho que isso é muito claro, né? Eu creio que esteja fazendo esse vídeo para católicos. Se você não é católico e está assistindo esse vídeo, pesquise sobre esses milagres, pesquise sobre a natureza da Eucaristia. Eu estou dizendo aquilo que está na palavra de Deus: quem come
a carne do Senhor e bebe o sangue do Senhor indignamente, né? Come e bebe a sua própria condenação. Talvez as pessoas falem, mas ninguém é digno de comer o corpo e o sangue do Senhor. Sim, de fato nós dizemos isso em toda a Santa Missa. Deveríamos bater no peito e dizer de fato, na liturgia, quando a liturgia nos pede, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. No entanto, aquelas pessoas que estão em estado de pecado habitual não podem comungar, seja de que natureza for o pecado, né? Então é preciso dizer isso, porque tem pessoas, até padres, dizendo a heresia, de que, por exemplo, diz, não, eu sou padre e eu não posso dizer para uma pessoa, você não pode comungar. Pode sim. Por quê? Porque a igreja está dizendo que uma pessoa não pode comungar em pecado mortal. Veja só o catecismo. Veja o que o catecismo vai nos dizer. Número 1355. Na comunhão, precedida pela oração do Senhor e pela fração do pão, os fiéis recebem o pão do céu e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de Cristo, que se entregou para a vida do mundo. E veja o que vai dizer. Porque este pão e este vinho foram, segundo a antiga expressão, eucaristizados, chamamos este alimento de Eucaristia, e a ninguém é permitido participar na Eucaristia, senão aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos, e tendo sido purificado pelo batismo, para a remissão dos pecados e para o novo nascimento, levaram a vida como Cristo ensinou, ou seja, a pessoa não pode comungar se ela não crê nos ensinamentos da igreja. Como que ela vai comungar se ela não crê naquilo que a igreja está ensinando? É muito triste ver muitas vezes até padres que têm a primeira missão de ensinar, de exortar os fiéis, dizendo que não, qualquer um pode comungar. Se ele não crê nisso que está no catecismo, ora bolas, vai acreditar em quê? Né? Então, fica meio complicada essa situação. E aqui levar a vida conforme o batismo, nós sabemos que nós somos pecadores, mas nós devemos, na medida do possível, lutar contra o pecado. É por isso que existe o sacramento da penitência, ou seja, a confissão. Se eu caio, eu vou até o sacerdote, confesso os meus pecados e sou restituído. Sempre digo, Santa Catarina de Sena, por meio de uma visão, Deus Pai disse a ela que na confissão, quando o sacerdote ergue as mãos e diz a fórmula da absolvição, a oração de absolvição, sai das mãos do sacerdote, ou seja, do padre, o mesmo sangue de Cristo que foi derramado na cruz e lava a pessoa, purifica a pessoa de todos os pecados. Então, se eu caio, eu levanto, o problema aqui é a pessoa que quer permanecer caída. E veja, aqui não é um homossexual, aqui é qualquer pessoa. Por quê? Porque a pessoa é em estado de pecado mortal. No catecismo não está dizendo um homossexual não pode comungar. A igreja está dizendo pelo catecismo, quem está em pecado mortal não pode comungar. E eu vou ler mais ou menos onde já está mais explícito essa questão, para vocês verem. Podem ver no parágrafo número 1415 do nosso catecismo. Quem quer receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição no sacramento da penitência. Ou seja, quem está em pecado mortal não pode comungar. Se qualquer pessoa, se um leigo, se um catequista, se um pregador, se um padre, se um bispo vier dizer não, ninguém pode dizer para uma pessoa que não se pode comungar, o que importa é a consciência da pessoa. Se ela faz aquilo e ela acha que está bem consigo mesma, pode comungar. Isso é um erro terrível. A igreja está dizendo que quem quer receber Jesus na comunhão não pode recebê-lo sem se confessar, né, em estado de pecado mortal. Em estado de pecado mortal. Isso não é o Anderson que está dizendo. Isso quem está dizendo é a igreja. É a igreja. A igreja está dizendo, e aqui, repito, não é em relação a homossexual, é em relação a todos os tipos de pecado. Muitos dizem, não, a igreja é homofóbica. Não, mas aqui, quem está em estado de pecado mortal. Se uma pessoa pratica a homossexualidade, ela não pode comungar. No entanto, se a pessoa é heterossexual e ela tem vida sexual fora do casamento, ela não pode comungar. Se ela transa antes de casar, ela não pode comungar. Se ela usa anticoncepcional, mesmo sendo casado na igreja, não pode comungar, porque o anticoncepcional, além de proibido pela igreja, ele é abortivo. Se a pessoa ela vive nessas festas mundanas, ela não pode comungar. Né? Ela tem que se arrepender dos pecados e confessá-los. Né? A questão não é só, como eu disse, na questão da homossexualidade. Você pode ser heterossexual, ter vivido a castidade, nunca ter cometido um pecado impuro.
Durante o namoro, você casou na castidade, na santidade, mas se durante o namoro, durante o casamento você usa anticoncepcional, você põe uma camisinha, você faz sexo anal, sexo oral, essas depravações, você também não pode comungar porque você também está cometendo atos contra a natureza. Você está entendendo a situação? Você está entendendo? É quem está em pecado mortal. Não pode comungar. Compreendem? Então, como assim? Como chegamos a este ponto de dizer que todo mundo pode comungar? Isso é uma profanação terrível do Santíssimo Sacramento, né? Então, quantos e quantos estão comendo a sua própria condenação? Até vi um vídeo que o padre falou que uma pessoa mandou uma pergunta no programa de televisão para o padre, dizendo que tinha um padre que disse na hora da comunhão que quem fosse homossexual, e creio eu que estava falando, quem pratica a homossexualidade não poderia comungar. E o padre: não, responde fulano, porque se eu responder é perigoso eu mandar o padre para o inferno. Só que quando você diz que o homossexual em estado de pecado mortal, cometendo a homossexualidade, ou quando a pessoa vai confessa para o padre: não, eu me masturbei, e o padre diz: não, não é pecado, eu vi pornografia, não é pecado. Quando diz isso, não pode comungar, você é que está mandando a pessoa ir para o inferno, porque a palavra de Deus está dizendo: quem come e bebe o corpo e o sangue do Senhor indignamente come e bebe a sua própria condenação. Claro, aqui vai entrar o estado de ignorância. Por quê? Porque a pessoa procurou e a pessoa que deveria exortá-lo ensinou errado. Agora, se eu como pregador digo um erro para a pessoa neste caso, dizendo: olha, não, o que é isso? O que importa é a misericórdia. Pode comungar mesmo estando em pecado, porque Deus é misericórdia. Talvez aquela pessoa em estado de ignorância nem vai pecar por causa disso. Agora, eu tendo a consciência, pelo amor de Deus, a que ponto vamos parar? A que ponto vamos parar e dizer: não, nós temos que ter caridade? Só que diz o Papa Emérito Bento XVI, a caridade sem a verdade cai no sentimentalismo, né? Cai no sentimentalismo, e nós dizemos: não, você pode até dizer a verdade, mas tem que ter a beleza, tem que ter a caridade, né? Mas o que eu estou fazendo? Que caridade é essa que eu falo? Pode comungar, né? Você em pecado mortal, você vai para o inferno, mas o que importa? Né? Então temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com isso, e de todas as formas de pecado mortal em que as pessoas estão comungando, né? Pessoas que vão para a igreja, comungam e depois já estão ficando com menina, já fica com menino com menina antes da missa, e já fica nessa depravação. Isso não pode comungar. Isso é uma profanação da Eucaristia. Estão profanando o nosso Senhor. Aquilo, repito, é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que se entrega por nós, que se entrega verdadeiramente por nós. E aqui voltando à questão da homossexualidade, porque esses vídeos se espalharam e começam a causar escândalos, e quantas pessoas ouvindo isso acham que tudo bem, né? Eu posso comungar mesmo tendo um ato sexual, mas cuidado, muito cuidado. E aqui agora falando da homossexualidade em si, eu quero dizer algo que é preciso vocês entenderem. O homossexual, ele pode comungar ou não? Depende do que você está dizendo por homossexual. A igreja ensina muito bem que a prática homossexual é que ela é condenada. Nós não podemos aqui dizer para toda pessoa que tem tendência homossexual que ela não pode comungar. Pelo contrário, uma pessoa que está sofrendo a tentação de cometer a homossexualidade, ela tem que comungar mesmo, para que na Eucaristia ela encontre a força. Agora, quando se abrasa no pecado, aí que está complicado. E as pessoas até citam o catecismo, como se o catecismo estivesse aprovando. As pessoas dizem: o Papa Francisco disse isso. O Papa Francisco diz exatamente o que está escrito no catecismo, que eu não posso julgar uma pessoa com homossexualidade, que eu tenho que recebê-la, que eu tenho que acolhê-la, e se ela é uma pessoa de boa vontade, que procura a Deus, eu vou fazer o quê? Agora a questão é, a pessoa de boa vontade que está procurando a Deus, ou a pessoa que se abrasa? Porque vou ler o que está no catecismo, não é o que eu estou ensinando, é o que a igreja ensina. A partir do número 2357 até o número 2359, a igreja vai falar sobre essa realidade da homossexualidade. Eu quero falar especificamente a partir do número 2358. Aliás, eu vou ler tudo para vocês não acharem que eu estou cortando alguma parte. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada.
apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, e aqui citando Gênesis 19, 1 a 29, Romanos 1, 24 a 27, 1 Coríntios 6, 9 a 10, 1 Timóteo 1, 10. Seguindo, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida. Aqui eu quero abrir um parêntese, veja, fecham o ato sexual ao dom da vida, por isso não é aceito, é por isso que se você usa uma camisinha, se você usa um anticoncepcional, se você não quer ter filhos, você também está em pecado mortal. Veja, não poderia comungar também, mesmo você tendo um matrimônio, casado da igreja, e sendo héteros, né, traído nunca também não poderia, porque está em pecado mortal grave, né? Mas o assunto aqui é outro. Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Veja bem o que a igreja vai dizer. Em caso algum podem ser aprovados. A homossexualidade, em casos algum, podem ser aprovadas. Por isso, quando a pessoa dá piti, porque um padre disse que uma pessoa que está em pecado de homossexualidade não pode comungar, ela está cometendo um erro grave contra a doutrina da igreja. Se a igreja está dizendo que em caso algum a homossexualidade pode ser aprovada, como que um padre, um missionário vai chegar e dizer, não, mas você pode praticar, né? Não tem problema, isso é um erro gravíssimo. Eu já vi situações terríveis, já vi gente da igreja, pessoas jovens, né, de grupos jovens, dizer para a pessoa assim, não, mas o que importa é você ser feliz, né? O que importa é você ser feliz. Acontece que o importa é a pessoa ser feliz, aquele jovem que tinha partilhado comigo a situação de homossexualidade, da outra vez que ele foi partilhar comigo, ele já estava indo em festas, jogado em cima da mesa com pessoas abusando dele. Ou seja, depois que as pessoas começaram a dizer para ele, o importante é você ser feliz, a pessoa caiu nesse mundo. Agora eu pergunto, que felicidade há nisso? A pessoa embriagada, sendo abusada, jogada nessas festas, que felicidade há nisso? Né? Então, tem que se tomar cuidado, em caso algum pode ser aprovada. Isso não quer dizer que eu vou expulsar o homossexual da igreja. Agora eu não vou vender sonho para ela dizendo, não, você pode comungar, você pode casar, você pode entrar de mãos dadas com seu namorado, o homem, né? Enfim, você pode fazer o que você quiser. Não, a igreja chama a vivência da castidade. É isso que vamos ver a seguir, número 2358. O número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Ou seja, eu devo acolher mesmo a pessoa que cai neste pecado, que está praticando, eu devo acolher. Eu não posso expulsar uma pessoa, não posso impedir que uma pessoa que pratica homossexualidade assista um santo sacrifício da missa, que reze um texto, mas pelo contrário, assim como casais de segunda união, pessoas amasiadas, eu devo incentivá-las que vão à igreja. Só que devem saber, né? Estando em pecado mortal, vai ter pessoa que vai olhar, não entendendo, vai ser pregado, ou seja, eu tenho que pregar contra o que é pecado, né? Então eu não posso ter respeito humano, porque até no padre que eu vi falando essas besteiras, incentivando a pessoa que podia comungar, né? E mesmo em pecado, eu não vi necessariamente a maldade, eu só vi um profundo respeito humano, né? O medo da pessoa, não, né? A igreja está dizendo que não pode ser aprovada, eu não posso expulsá-la, mas eu tenho que dizer a verdade. Por quê? Porque, a caridade, já diz o Papa Emérito Bento XVI, repito, né? Sem a verdade, a caridade cai no sentimentalismo. É algo sentimental, você vê um negócio, você tem vontade de chorar ou de vomitar, de tão doce, né, que tá um negócio, né? De tão açucarado que tá a coisa, né? Que ninguém pode falar contra o pecado, ninguém pode falar que não pode ir pra baile, né? Porque coitadinho do menininho que só quer ir lá encoxar as meninas, né? Ele não pode impedir o menino de comungar, né? Coitadinho do menino que quer se embriagar, o menino que quer fumar maconha, cheirar cocaína, eu não posso falar que é errado. Eu não posso falar que é errado o menino pegar a menina, filha do outro, e engravidar. Eu não posso falar que é errado abortar. Então, você vê que é um profundo respeito humano. Né? E como eu digo, o título desse vídeo é mais porque o vídeo em relação que se propagou aí fala exclusivamente da homossexualidade, mas aqui veja que eu estou falando em relação a todos os tipos de pecado mortal que nós não podemos nos aproximar da Eucaristia. E segue o catecismo falando sobre a homossexualidade. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida, e se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor,
as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição, né? Ou seja, vai sofrer? Vai. Todos nós sofremos na carne, né? Todo mundo tem tentação em alguma área da vida. Por isso nós devemos nos unir a Cristo, pedir a graça a Cristo. Se nós sofremos por amor a Cristo. Veja, eu creio que se tem homossexual assistindo esse vídeo, creio que você seja católico, um na tua dor a cruz de Cristo, meu irmão. Um na tua dor, né? São Paulo ele vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 4, ainda não tendes resistido até ao sangue. Na luta contra o pecado nós temos que resistir. Quando a tentação vem para mim, eu tenho que resistir. Quando a tentação for para ti, tente resistir. Se cai, levanta. Se cai, levanta. Confessa hoje. Se cai hoje mesmo, amanhã já confessa de novo. Mas não podemos ficar nessa inércia, né? E segue o catecismo. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior. Às vezes, pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Ou seja, é o que a igreja chama a todos nós a vivermos, né? Não há nenhuma discriminação, há um chamado à unidade, né? Homossexuais, héteros, todos vivendo da mesma forma, ou seja, procurando fazer a vontade de Deus. Se você tem uma tendência, você deve lutar contra aquilo, ninguém consegue vencer pecado nenhum, seja de impureza de homossexuais, seja de impureza de heterossexuais, sem a graça de Deus. Você necessita pedir a graça de Deus a cada dia, ter uma vida de oração, rezar o texto. Se você não pode comungar, peça a Deus a graça que você possa resolver a sua situação. Fale para o Senhor a tua dificuldade, a tua dor, né? Fale para o Senhor, visite o Santíssimo Sacramento. Fale assim, olha, eu quero te comungar, eu quero te receber, mas eu não posso, né? Me ajude nisso, me ajude a vencer essa tentação. Faça com que eu pare de ter essa atração, né? Faça com que eu não caia em pecado mortal, né? Que eu consiga vencer essas tribulações. Agora, se a pessoa diz para você que você pode viver essa situação, está dizendo que você pode ser infeliz, porque uma pessoa que conhece o Senhor e quer viver essa situação, ela não tem paz nenhuma. Não tem paz, porque sempre vai ter aquela agonia, porque o Espírito Santo que nos é dado no batismo sempre vai estar suscitando em nós o chamado à santidade. O Espírito Santo sempre vai estar falando para nós, seja santo, seja santo, seja santo, e nós queremos ser abrasados no mundo do homem, no mundo bestial que vivemos hoje em dia. Então a pessoa não vai ter paz em momento algum. Sempre vai viver nessa situação, uma pessoa que vive assim, sempre vive nessa angústia profunda. Então o que eu tenho a dizer é, escute o que a igreja diz, não que representantes da igreja, seja leigos, seja quem for, dizem, né? Porque aqui eu falo com muito temor, sabendo que muitas vezes padres têm este posicionamento de que não é pecado, que você pode fazer tudo. Eu falo isso com muita tristeza no coração, porque devemos rezar muito em reparação. Mas eu digo isso porque eu não estou dizendo aquilo que é a minha ideia, eu estou dizendo aquilo que é a igreja. Tenha força, meu irmão, pare de se machucar. Não dê ouvido a essas pessoas que só te machucam, que só te angustiam, né? Nessa situação, por exemplo, nesse vídeo, um leigo que foi falando, a gente vê que pessoas por aí falam coisas assim, igual eu vi em um vídeo, que a pessoa fala desse jeito, né? Se o homossexual sabe que a igreja tem restrições com a prática da homossexualidade, mas se em consciência ele se sente tranquilo para entrar na fila da comunhão, ninguém pode censurá-lo, ninguém pode criticá-lo, ninguém pode tirá-lo, porque a consciência é um território que ninguém pisa. Só Deus, ora, foi isso que nós vimos? Não, né? Ou seja, a situação é tão terrível que a pessoa está mandando um homossexual cometer um pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, se a pessoa, ele está dizendo, se a pessoa sabe que a igreja não aprova a homossexualidade, a igreja não só tem restrições. Vocês vejam, a igreja fala que em forma alguma a homossexualidade pode ser aprovada, né? Não tem assim um nível, né? Até o nível tal é aprovado. Não, a gente sabe, a igreja, ato homossexual, quando eu falo homossexualidade, eu não digo a pessoa que tem atração, a pessoa que tem a tentação, eu falo a pessoa que se abrasa, né? É o rapaz que está com o namoradinho, é a moça que está com a namorada, enfim. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Quando a pessoa está dizendo aqui, sou homossexual, sabe que a igreja tem essas restrições, mas ela está em consciência tranquila, ela pode comungar. Ou seja, ela está dizendo, olha meu irmão, se você sabendo ou não, se você sabe que é pecado, não importa, você pode comungar, tranquilo. Ou seja, ela está falando para a pessoa cometer um ato de pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado quando eu faço em plena consciência, né? Por que eu falo assim, que é um pecado contra o Espírito Santo? Veja, o Catecismo de São Pio X enumera os pecados contra o Espírito Santo, né? E aqui no número
961 do Catecismo de São Pio X, São Pio X diz: os pecados contra o Espírito Santo são 6. Primeiro, desesperar da salvação, ou seja, aquela pessoa que se desespera, não tem mais salvação, para mim não tem mais jeito, né? Já era, então ela está se desesperando. Tá? É pecado contra o Espírito, não tem perdão, né? Como o Senhor fala no Evangelho. Segundo, presunção de salvar sem merecimentos, ou seja, a pessoa começa a ter presunção. Eu sei que eu não posso comungar porque eu estou em pecado mortal. No entanto, eu vou mesmo assim porque o Senhor é misericórdia, ou seja, eu vou com presunção, achando que eu vou me salvar sem eu ter que lutar para nada, sem eu ter que me converter, entende? Então eu começo a entrar em um estado de pecado mortal. Olha só a gravidade que essas pessoas cometem ensinando esses erros para as pessoas. Por fora dizendo que está acolhendo, mas por dentro excluindo do reino do céu. Né? E veja, São Pio X segue para completar todos os 6 pecados. Né? Combater a verdade conhecida, por exemplo, você saber que é um dogma da Igreja Imaculada da Conceição e você lutar contra, o dogma dizer que não, é mentira, Nossa Senhora não é Imaculada, é pecado contra o Espírito Santo, não tem perdão, é uma verdade revelada, igual que a verdade revelada do catecismo. O catecismo diz uma coisa, a pessoa luta. O catecismo a igreja diz, não pode ser comunista, a pessoa quer ser comunista, ou seja, é pecado contra o Espírito Santo, é lutar contra a verdade revelada. É igual a revelação em relação a não autorização da prática homossexual, né? A pessoa luta contra aquilo, é um pecado contra o Espírito. Né? Quarta, ter inveja das graças que Deus dá a outrem. Quinto, obstinar-se no pecado, ou seja, eu me obstino, né? Eu não só caio hoje, eu caio hoje, eu começo a me obstinar, eu começo a repetir o pecado, eu não quero saber de Deus, eu quero o pecado, 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 pecado. Fico obstinado, doente, viciado, né? E sexto, morrer na impenitência final, né? Eu ter a chance de me confessar na última hora e eu não quero, eu escondo o pecado, eu estou impenitente, eu não me arrependo de nada, ou seja, de fato eu não me arrepender, né? Então nesse caso é o que está aqui a pessoa dizendo, não só a presunção de achar, no final da vida eu confesso, ou Deus vai me perdoar mesmo assim, ou então aqui dizendo aqui, ó, se você é homossexual, você sabe que a igreja condena, mas você está bem com a sua consciência, você pode comungar, você está dizendo, é exatamente isso, é impenitência afinal, se a pessoa morre recente, está impenitente porque ele está sem arrependimento, né? Assim vale também para outros casos, se a pessoa confessa, até confessa, mas ela não se arrepende, ela não faz resolução de mudar de vida, então está em penitência, está em pecado. E por isso que também nesse vídeo que se circula por aí, a pessoa diz, nenhuma doutrina, nenhum dogma, nenhum catecismo pode estar acima da vida das pessoas. Ora, como assim? Se eu sou um cristão católico, eu creio no Evangelho, eu tenho que me submeter ao Evangelho. Ora, apóstolo, eu tenho que me submeter ao que diz a igreja, né? São Gregório VII, se eu não me engano agora o nome do Papa, dizia, não seja chamado de católico quem não concorde com a igreja. Por isso eu exorto, busque a Deus, busque a Deus de todo o coração, lute contra o pecado, não caia nessa obsessão pelo pecado, não dê ouvidos a esses lobos, né, que por fora são como cordeirinhos, são mansos, são acolhedores, falam tão doce, mas que se você for olhar enraizado na palavra de Deus e na doutrina católica, a pessoa está dizendo, meu irmão, vai para o inferno e guarde o meu lugar que eu estou indo junto. Né? Então, Deus nos chama para a santidade. Levítico 19:2, sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Né? Por isso que eu acho muito complicada essa situação, por exemplo, o padre dizer que no vídeo, né, que atendeu várias prostitutas durante a vida dele e nunca teve coragem de dizer que ela não poderia comungar, né? Nunca teve coragem de dizer para uma prostituta que ela não devesse comungar, ou seja, né? Entregando as pessoas à condenação porque não chamam a conversão. Diz é pecado contra o Espírito achar que eu vou me salvar sem eu me converter, sem eu pelo menos buscar uma conversão. Nós sabemos que Deus, até o último segundo da nossa vida, Deus vai tentar fazer com que os raios da misericórdia dele entrem no nosso coração. Até o último segundo Deus vai estar batendo na nossa porta, né? Você pode levar um tiro, você está no último suspiro, Deus ainda vai estar tentando. Agora, se eu, então na última hora eu vou, isso é presunção, se eu digo que você pode comungar, assim, meu Deus do céu, quantos e quantos pecados estão assim. Nós não podemos fazer isso. Aqui eu lembro, né, quando eu preparava este vídeo, eu lembrava de um testemunho que eu vi uma vez, né, até para falar dessa situação, né, que assim como eu devo separar, assim como eu devo separar os lobos, né, dos verdadeiros pastores, você também pudesse, né, separar os lobos dos pastores, assim como eu devo separar quem está em pecado, aqueles que só têm a tentação,
porque eu lembrava de um testemunho muito interessante, né, que eu ouvi dizer uma vez, de um homem lá de Fortaleza, se não estou enganado, que ele era um travesti, vivia na situação, tinha um companheiro, vivia essa vida desumana que nós vemos das pessoas que se entregam à prostituição, e de forma especial os travestis. Eu não entendo como é que as pessoas ainda querem legalizar a prostituição, as pessoas que vivem muitas vezes de forma subhumana, se entregando às doenças, enfim. E este travesti, ele apanhava do companheiro dele, né, a pessoa que estava com ele na prostituição, e ele, uma vez, ele recebeu na rua uma foto, uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele guardou aquela imagem na casa dele. E um dia ele levou uma surra de novo deste homem que era companheiro deste outro homem, deste travesti. E então ele olhou para aquela imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ele chorando, ele falou que nunca mais iria sofrer daquilo de novo. E então o que ele fez? Ele abandonou aquilo, se converteu, tornou-se católico, renunciou a toda aquela vida podre que ele tinha. Eu acho que, se eu não me engano, tinha até feito transformação no corpo e se tornou um católico. Meu irmão, você sofre essa situação. Coragem, coragem. Busque força na Eucaristia. Busque força, assim, enquanto você ainda não consegue se livrar do pecado, você não pode comungar. Assista a Santa Missa mesmo sem comungar. Peça a Deus a graça, o Deus que se entregou na cruz por mim e por ti, para a redenção da humanidade. Reze o texto, peça a Nossa Senhora. Tenho visto grandes milagres de conversões, que as pessoas que não acreditam na conversão através da Virgem Maria conseguiram a conversão a Nosso Senhor Jesus Cristo. Se talvez nem mesmo você acha que possa mudar, se nem mesmo você acha que possa ter salvação para ti, recorra à grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Reze o texto. Se você não consegue rezar o texto, comece a rezar pelo menos algumas Ave Marias por dia e vai aumentando, reze o texto. Você vai ver que a graça de Deus chegará na tua vida. E aí sim, você poderá ter um verdadeiro esposo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O esposo da nossa alma, o nosso Deus e Salvador, porque sem Jesus não existe felicidade. Por que que o mundo está assim? Para onde você vai é tristeza. Você tem namorada, você se frustra, você fica triste, você não importa a sexualidade, você troca de companheira como se troca de roupa, você faz tudo, mas não tem paz, porque a paz é Jesus na Eucaristia. E por que que nós não temos paz? Porque ou nós não temos Jesus na Eucaristia, ou nós buscamos Jesus na Eucaristia em estado de pecado, e nos tornando pessoas doentes, como o próprio São Paulo, naquela sequência daquela passagem, diz. Essa é a razão. Ou seja, a razão é comungar em pecado mortal. Essa é a razão, porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não serias julgados, mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo, ou seja, com a doença, com os sofrimentos, vai tentando nos chamar à verdadeira conversão. Eu lembro que nosso Senhor Jesus Cristo disse para Santa Faustina que o mundo não encontraria paz, enquanto não se voltasse com confiança para a sua misericórdia. Meu irmão e minha irmã que sofrem desse mal, volte-se com confiança ao Senhor. Assim como este homem que eu citei, volte-se com confiança para o Senhor. Que o Senhor pode transformar a tua vida, que o Senhor pode matar a tua sede. Eu sei que a sua alma está sedenta de Deus, está sedenta de amor. Jesus é o teu amor. Se você quer procurar ajuda, não procure esses lobos. Eu indico para você um canal, indico para você um site, um apostolado chamado Coragem, né? Que são pessoas de um apostolado vindo dos Estados Unidos, um apostolado católico, que ajuda pessoas que têm a tendência homossexual, pessoas que estão em pecado grave de homossexualidade. Eles te ajudam, eles vão te ajudar. Lá ninguém vai tacar pedra em você, lá as pessoas vão te acolher, vão te ouvir, vão ouvir o teu desabafo, né? Então vão tentar te mostrar, né, a dignidade de filho de Deus. Muitas vezes nós vivemos isso porque nós não enxergamos a dignidade de filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu e você, nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Você pecou, você está em pecado, eu estou em pecado, meu irmão. Cristo derramou o sangue dele por você. Antigamente nós não tínhamos como até talvez mudar. Hoje nós temos, porque nós temos a força do sangue de Jesus. Nós temos a força do madeiro que foi pregado nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo lavou a face da terra. Nós temos a força do Espírito Santo. Se você crê, o Senhor vai mudar a tua vida, porque Ele disse, quem crê verá a glória de Deus. Em Apocalipse está dito, né? Renovarei a face da terra. Eis que faço nova
todas as coisas, disse nosso Senhor. O Senhor me faz novo e tem feito várias pessoas novas na igreja que eu tenho visto, né? Então eu creio, o Senhor pode te fazer novo, né? Pode te transformar, pode transformar a vida. Eu indico essas pessoas, entre em contato, procure padres santos, procure viver na graça de Deus. Se você pode, procure confessar, procure fazer uma mortificação, fazer uma penitência, procure o amor de Deus. Deus pode transformar a tua vida, meu irmão. Deus pode. E por isso também quis fazer este vídeo, como tenho feito outros, mas nem a fazer aqui em pé dessa maneira. Fiz para mostrar o quadro da misericórdia. Aqui está aquele que vai te trazer a felicidade. Não é uma prática. Não é uma prática que vai te fazer feliz. Não é uma pessoa humana. Não é essa pessoa que você se abrasa junto que vai te trazer a felicidade. A felicidade está aqui. É o coração sacratíssimo de Jesus. É Jesus misericordioso. A felicidade está aqui. Aqui. A felicidade é isso que está saindo do coração de Cristo. É o sangue e a água que jorrou do coração de Jesus por misericórdia para nós, meus irmãos. Aqui está a fonte da misericórdia. É o Senhor. É Jesus, o Santíssimo Sacramento, que está em todas as igrejas, em todos os sacrários, que aqui representado nesta imagem, como ele apareceu para Santa Faustina, mostra a misericórdia para a humanidade. O sangue e a água que jorrou por amor a nós. Por amor a nós. Não dê ouvidos aos lobos, mas dê ouvidos ao Senhor, da misericórdia, que diz: meu filho, eu te amo, eu quero e eu vou restaurar a tua vida. Você quer? Ouça o chamado do Senhor para a tua vida, pois Ele é aquele que é, que era e que será eternamente. O Deus de nossas vidas, o Deus de amor, que cura, Ele que pode curar todas as coisas, pois a palavra de Deus diz: por suas chagas fomos curados. E eu peço, meu Senhor Jesus Cristo, que a todos aqueles que veem esse vídeo, seja de qual for o problema de pecado que eles vivam neste momento, principalmente aqueles que vivem problema na sua sexualidade, eu clamo, Jesus, que neste exato momento, por todos os mistérios das santas missas que estão sendo celebradas agora e no momento que eles estão assistindo, o sangue e a água que jorrou do teu coração possa atingi-los e dar a graça da felicidade eterna. Eu sei que eu não sou digno de te pedir isso, mas eu vos peço pelo coração transpassado da tua mãe, que gemeu de dores aos pés da cruz, por causa da nossa salvação, também sendo a nossa corredentora. Eu vos suplico, Jesus, salvai-nos, ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Santíssima, guardai-nos em teu coração e fazei-nos santos e puros. Ó Maria Virgem, antes, durante e depois do parto, fazei-nos puros e castos. Ó Maria Virgem, antes, durante e depois do parto, fazei-nos puros e castos. Ó Maria Virgem, antes, durante e depois do parto, fazei-nos puros e castos. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coragem, Deus é contigo. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe. Jesus te ama, te cura, te liberta e te dá a felicidade plena que ninguém pode te dar. Amém.